Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Barros e você está em mais uma live do Massa News e o nosso assunto hoje é finanças. Eu já vou começar a fazer um desafio para você. Já conquistou o seu primeiro milhão? Ainda não? Então olha só, hoje tem dicas importantes sobre esse assunto e o meu entrevistado é o Pedro Kazan, que vai falar sobre esse assunto, nosso colunista do Massa News. Mais uma vez, boa tarde, Pedro. Boa tarde pessoal. Nessa live vamos falar bastante sobre investimentos, os melhores para a gente sair do CDB, da poupança e maneiras simples da gente conquistar com disciplina, sem muitas rendas altíssimas, conquistar o primeiro milhão de forma bem tranquila e disciplinada. Bom, vamos pensar então, lógico, a gente fala, conquistar o primeiro milhão parece que é um salto gigante, né, dessa escada de começar a investir. Mas como que a gente começa? O cara fala, poxa, mas eu não consigo nem pagar as contas do mês, como é que eu vou economizar? Essa é uma coisa que a gente sempre já falou até em outras lives, né? A gente precisa ter uma reserva, algo que sobre no mês, né? Além do nosso trabalho, tem os nossos custos fixos, custos variáveis, tem que sobrar alguma coisa. É muito comum, pô, Kazan, mas não está sobrando nada, como é? Tem que fazer sobrar. Tem que ajustar custo fixo, custo variável, tem que fazer sobrar. O que é custo fixo, por exemplo? Custo fixo são coisas que a gente não consegue fugir, Luz. como luz, água, gás, Aluguel, eventualmente, o aluguel ou financiamento do seu imóvel, o celular, custos básicos que a gente não consegue fugir. Você já pode contar com ele para os próximos 6 meses, por exemplo. Dali Ou para para a frente. vida. Exato. Para frente, né? Sim. E tem os variáveis que, sim, são os mais complexos da gente conseguir gerenciar, que é idas em restaurante, shopping, ou seja, lazer, que tem que existir, tem que ter o variável, né? Ele está lá, ele é presente, só que é a dificuldade de controlar o variável. Então, assim, uma dica muito importante, antes de qualquer coisa, começar o gerenciamento das finanças custos fixos, custos variáveis e quanto eu tenho de renda, quanto que a gente consegue separar mensalmente para remunerar de fato esse dinheiro. Um exemplo muito tradicional que a gente fala em muitas palestras, você vê, durante a nossa vida de trabalho, a gente tem ali 30 anos, né, de vida útil trabalhando. R$500 por mês durante 30 anos, a uma taxa que uma NTNB está dando agora, um título público federal, você chega no milhão. Tá? E você com 1.000 por mês, você chega a mais de 2 milhões em pouco tempo, ou seja, durante a nossa vida útil. Lembrando que a gente vai trabalhar até os 65 anos, mas a gente pode viver até os 90. Sim. E a gente não pode ficar dependendo dos nossos filhos, dos nossos netos, né, nessa fase de vida de aposentadoria. A gente está vendo hoje um país que está com a previdência quebrada, né, prestes a explodir nos próximos 10, 15 anos no máximo. Então, no máximo, a minha geração vai receber um salário mínimo de aposentadoria e a gente sabe que um salário mínimo, infelizmente, não é possível, né, um idoso conseguir sustentar no país. Fica bem complicado. Fica bem complicado. Olha, já tem gente mandando perguntas aqui. Tem a Josiméria Aparecida de Almeida, dando boa tarde. Boa tarde para você também. A Nice Velhalva, o Antônio Rossetim, Marcos Lima, a Ana Paula e a Valéria pergunta o seguinte: Bitcoin é um bom investimento? Péssimo na realidade para vários investidores, médio para pouquíssimos investidores e bom para quase ninguém. Na realidade, as criptomoedas elas sofreram uma forte uma publicidade a favor delas, mas tornou-se cada vez mais algo que os governos e os países foram tirando a importância, porque começaram a ser utilizados para pagamento de tráfico de armas, tráfico de drogas, para atividades ilícitas, para crimes de lavagem de dinheiro, evasão fiscal, ou seja, não funciona. E é uma coisa que eu sempre falo em muitos cursos e palestras. Se você tem dinheiro na poupança, não inventa comprar criptomoedas. Tá? É incoerente. Você está pegando um ativo extremamente volátil, extremamente agressivo para sua carteira se você está acostumado a ter dinheiro em poupança. Então, assim, tem que saber compor a carteira global de investimentos. Então, é muito comum as pessoas ficam ouvindo muito. Você vê Bitcoin, mas o cara tem dinheiro na poupança. Claro. Tem dinheiro lá na Previdência, né, do Bradescão, do Banco do Brasil, por aí vai. Então, assim, tem investimentos muito conservadores, com muito medo, mas ao mesmo tempo você quer um ativo de extrema liquidez. Pra você ter uma ideia, o Bitcoin ele já saiu de $20 mil para 3.500. Então, assim, tá barato. Não, isso veio de centavos. Então, assim, é meramente especulativo, não tem nenhum cenário favorável para o Bitcoin ou para nenhuma outra criptomoeda ainda, tá? A legislação não consegue controlar esse tipo de negócio, então, assim, esquece, não é o propósito agora, não vai te ajudar a ter o primeiro milhão. Bem, agora eu estou vendo aqui alguns dados da SPC Brasil e 6 em cada 10 brasileiros ainda investem na poupança.
é o investimento mais rentável? Quer dizer, ele é o mais tradicional, mais fácil, mais prático, te dá um cartão, você se apertou, você vai lá e pega. Por essa facilidade, ele é o mais utilizado ainda por conta disso? Na realidade, para a gente de mercado, a poupança, por ter essa proporção, né, 6 a cada 10 pessoas, 7 a cada 10 pessoas, e sempre margeando isso, é muito triste, porque para a gente de mercado, que acompanha de fato os investimentos qualificados, né, rentáveis, com baixo risco, a poupança é um dos piores, disparado, porque ela rende, sempre que a Selic está 8,5% para baixo, que é o que a gente está agora, a gente está com a Selic de 6,5%, a poupança rende 70% da Selic. Ou seja, o que é Selic? Selic é a taxa básica de juros, que é o que margeia os principais títulos públicos federais. Então, se você aplicar num fundo de renda fixa ou no título público federal, você vai ganhar 100% da Selic, descontando o seu imposto de renda. Já na poupança, você ganha 70%. É pior do que o seu ganho lá no título público, no fundo de renda fixa, descontando o imposto de renda. Então, assim, é uma enganação pública que funciona de geração para geração, tá? Funcionou há muito tempo, desde Dom Pedro II, né, que foi criada a poupança para atender as pessoas de baixíssima renda. Para você ter uma ideia, a poupança só podia ser aplicada por pessoas que só tinham, na ocasião, convertendo para a moeda atual, no máximo R$10.000. Então, depois os bancos começaram a perceber que era uma ótima maneira de captar o recurso e pegar dinheiro emprestado, literalmente, né? A pessoa empresta dinheiro para o banco e o banco remunera a taxa de poupança, que historicamente é 6% mais a TR, que é uma taxinha adicional, mas sempre que a Selic for menor que 8,5%, rende 70%. Ou seja, é pior do que você emprestar dinheiro para o Brasil, que a nível nacional é o menor risco que a gente tem. Então, assim, você empresta para o banco, ganha menos do que emprestar para o Brasil. É um investimento muito ruim. Outro detalhe muito importante que você falou. A pessoa saca, é fácil. A poupança tem uma pegadinha. Ela só rende na data de aniversário. Então, você aplicou no dia 1º, só no dia 1º que ela rende. No dia 5, não é proporcional. Só no dia 5 que ela rende, enquanto que o título público rende todos os dias. Então, se você aplicou no dia 5 e precisou resgatar no dia 25, não vai ter rendido nada. Então, tem esse cuidado que você tem que ter com a poupança, ela só remunera, de fato, uma vez por mês. Então, tem algumas pegadinhas, mas... Mas você acha que, de repente, as pessoas ainda investem bastante na poupança por conta da falta de conhecimento? Com certeza. Falta de costume de conhecer um pouco mais, talvez? Com certeza. A poupança, na realidade, ela é muito boa para quem tem muito pouco recurso, porque na realidade não faz muita diferença. Pensa, se você tem R$1.000, não faz diferença você fazer uma aplicação que vai te remunerar 2% ou 0,5%, não muda muito, né? Vai ser de R$5 a R$20, não é o que vai fazer a diferença. Agora, a partir de R$20, R$30.000, começa a fazer diferença você sair da poupança e migrar para um produto de renda fixa melhor, como uma NTNB, que é uma nota do Tesouro Nacional Brasileiro, que rende inflação mais 5%, você vê. Só esses 5% já são mais do que a poupança. A poupança hoje está rendendo 4,3% ao ano. Então, um título do Tesouro Nacional Brasileiro, né, a sua contraparte, o Tesouro Nacional Brasileiro, rende inflação, que é o nosso maior vilão histórico, né, mais 5%, que já é mais do que a poupança. Agora, é melhor, ainda assim, é melhor a poupança do que guardar embaixo do colchão, né? Porque o SPC conta também que 2%, 2 de cada brasileiro guarda dinheiro em casa. É um cenário que tem muito mais a ver com a educação. Sim, do costume mesmo. Porque assim, a gente vê que a pessoa, de fato, ela tem medo. É um fato que a gente costuma falar em finança comportamental, a pessoa tem aversão à perda. Então, às vezes, ela prefere ficar num investimento de baixíssima rentabilidade ou nenhuma, do que se colocar numa situação, sei lá, vai que perde, fico com medo de perder, medo de migrar aqui e acolá. Claro. Esse medo todo, é bem simples, a gente procura assessoria de investimentos da mesma forma que a gente procura um médico quando a gente está doente, né? Então, a gente procura um assessor de investimentos para entender justamente as suas necessidades e montar uma carteira de investimentos simples e tranquila, que seja melhor do que poupança e que o CDB, que são os dois produtos principais que nossos gerentes bancários sempre tentam enfiar na gente, goela abaixo. Essas dicas aí estão lá na tua coluna, né? Eu quero investir. Sempre. Eu quero investir.com. A gente tem um blog aqui no Massa News, no Massa Digital. Todos os dias, notícias novas. Legal. Inclusive hoje, uma notícia bacana. Hoje foi o recorde histórico do índice Bovespa. Hoje, às 2h35 da tarde, o Ibovespa bateu quase 90 mil pontos. Foi 89.909 pontos. Foi a máxima histórica. Por causa dessa euforia pós
eleições, essa definição de ministérios, tá? Tudo isso está contribuindo para que a gente tivesse hoje a máxima histórica e está tentando romper esses 90 mil pontos. E isso, analisando assim de uma forma geral, é um cenário que vê uma luz no fim do túnel, vamos pensar assim, que vê um horizonte bacana para o Brasil para 2019? Eu acho que é até melhor, não é nem a luz no fim do túnel, vê luz. Luz. Né? A gente está vendo luz. Ótimo. A gente chegou num cenário que ficou um pouco mais otimista. A gente passou, acho que 16 anos num período um pouco mais complicado e conturbado. Desde 2010 a Bolsa, desde o primeiro governo Dilma, a Bolsa simplesmente só cai. E começou a retomar o cenário de alta após o impeachment. Então, assim, a gente teve umas mudanças políticas importantes e agora definindo-se, né, de fato, ministérios, novo presidente, surgiu um pouco de otimismo e, de fato, a Bolsa agora pegou a máxima. Claro, também tem muito a ver com a questão nos Estados Unidos, que ontem o presidente do Banco Central anunciou que as taxas de juros por lá estão próximas da neutralidade, ou seja, é um patamar que a taxa não atrapalha nem empolga a economia. Então, e o mercado estava achando que a taxa ainda ia subir mais 2 vezes. Isso interfere também no nosso próximo assunto de hoje, que vai ser o dólar. Tá? A gente vai falar um pouco do dólar, como vai ser o dólar no final desse ano, e também uma novidade em relação a compras de cartão de crédito em dólar. Fundamental essa pergunta, porque já tem esse assunto que já tem perguntas aqui. Mas a Valéria está respondendo a sua pergunta com relação ao Bitcoin. A Camila Nunes está aqui com a gente, o Paulo César Silva, Carol Ferreira e o Juliano manda uma pergunta aqui, ó, Juliano Canali. Entre NTNB, IPCA e NTNB Selic, qual você indica nesse momento? Tá, a NTNB ela é estritamente IPCA, tá? Ela é IPCA mais taxa. Tem 2 tipos de NTNB, a que paga juros semestrais e a que só paga tudo lá no vencimento. Você tem esses 2 tipos. Varia de investidor para investidor, tem investidor que gosta de ficar recebendo a cada 6 meses lá dinheiro, de fato, você recebe juros, né? E tem investidores que não precisam, que só vão comprando cada vez mais e vão aumentando esse bolo nessa NTNB. Então, NTNB sempre vai ser IPCA mais uma taxa. Tá certo. IPCA é inflação, né? Tá certo, tá aí a resposta para você, Juliano, obrigado pela sua pergunta e podem mandar mais perguntas que o Kazan está pronto para responder todas elas. Bem, você pode enviar uma palavra-chave que é o seguinte, ó, quero investir tudo junto, gratuitamente via SMS para o número 29090. E o que quer dizer isso? Para você ficar por dentro das notícias do mundo financeiro e aí você recebe dicas exclusivas, informações legais com relação a esse assunto. Quero investir também no Facebook Messenger do Massa News para fazer um teste de seu perfil de investidor. Você manda lá no Messenger do Massa News, quero investir, e aí a gente vai te mandar essa resposta também. Essa live é um oferecimento de Eu Quero Investir, que nesse exato momento tem mais de 150 consultores, é isso, né, Kazan? Exatamente. Prontos para auxiliar aí com as suas finanças. E se você tem alguma dúvida, quer entrar no site, é bem simples, olha só, é o euqueroinvestir.com. Então você já pode entrar lá e sanar todas as suas dúvidas com relação ao mercado financeiro. Com relação àqueles números, né? Muita gente utiliza o cartão de crédito sem saber quando vem, principalmente compras no exterior. Vence agora, vence depois, e algumas coisas mudaram essa semana, né? Sim. Compras no exterior, agora o dólar, ele é do dia da compra. Como é que é isso? Explica isso pra gente. Exatamente. Antigamente era assim, tá? Isso lá 2004, 2005, era assim em alguns bancos. Você, quando fazia a compra no cartão de crédito em dólar, né, tá no exterior, ou não só em dólar, tá, em outras moedas internacionais, a conversão da sua compra era feita exatamente no dia, na cotação comercial do dólar. Exemplo, o dólar comercial hoje está no 3,85. Na casa de câmbio a gente sabe que está 4,06, 4,07, ou seja, sempre um spread um pouco mais largo, mas o dólar comercial está no 3,85, você vai fazer uma compra lá fora de $100, vai pagar R$385, certo e confirmado. Antigamente não. E você fazia a compra em dólar e ao final, ao fechamento da fatura, o banco pegava a cotação do dólar daquele dia. Na realidade, isso não é bom nem para o banco, nem para a pessoa. Tá? Era muito... um risco daí, né? Porque na realidade os dois ficam expostos na moeda. É claro que o banco, ele se trava. Ele vê que ele está com recebíveis em dólar e ele faz operações em dólar futuro, enquanto que as pessoas não. Então elas ficam suscetíveis a qualquer variação. Pode ser para melhor, pode ser para pior. Você pode comprar o dólar 3,85 hoje e no fechamento da fatura está 3,70. Mas para mitigar todo esse problema, para todo mundo ficar tranquilo, tanto o banco, né, a operadora de cartão, quanto a própria pessoa, no dia que você fez a compra em dólar,
vai pagar o dólar comercial. E é uma coisa que a gente sempre falou aqui. É melhor levar dólar em espécie. É isso que eu ia te perguntar agora. Leva dólar? Sempre recomendo levar pouca, no caso dólar, né? A gente está falando de dólar, mas qualquer outro país que vá, levar a moeda local em pouca quantidade para o dia a dia, para o táxi, para o cachorro-quente na rua, para comprar uma coisinha na banca de jornal. Maximizar o cartão de crédito por duas razões. Uma, que agora você está usando sempre a moeda na cotação comercial, e a gente sabe que da casa de câmbio para comercial tem uma variação considerável. Mas tem IOF. O IOF é menor do que o spread. Você usa o cartão de crédito. No final das contas é melhor. E é muito mais seguro, né? Você não fica com uma grande quantidade de dinheiro, você não fica preocupado com o dinheiro no seu hotel, na sua mala. Ou seja, toda aquela preocupação que a gente sabe que existe, você não tem que ficar andando com chumaços de dinheiro. Então você tem um cartão de crédito que, se for roubado, extraviado, sumir, você liga para a operadora de cartão, cancela o cartão, ele emite já outro, já eletrônico, virtual, hoje em dia é muito fácil. Então, assim, maximizar o uso do cartão agora, mais do que nunca, né? Que a gente vai comprar e não vai ter surpresa. E quem viaja também utiliza o cartão de crédito, já junta uns pontinhos, né, para aliviar a próxima viagem. Exatamente. Eu, particularmente, a gente já até falou em lives, a gente tem um programa aqui nos jornais, no Primeiro Impacto, no Tribuna da Massa, falando que o cartão de crédito é um cartão de empréstimo. É um cuidado que as pessoas não têm, tá? A gente pega um dinheiro emprestado do banco, que a isca que eles dão é um dinheiro a juros zero, né? Se você pagar em dia, você não paga juros, mas se você atrasar, vem 19% ao mês de juros. Então, a pegadinha deles é essa. É um cartão de empréstimo, você está gastando dinheiro que você não tem, então, psicologicamente, você não sente gastando esse dinheiro e acaba gastando muito mais do que deve, né? E lembrando, é um cartão de empréstimo, está pegando dinheiro emprestado do banco. Mas eu tenho dinheiro, então não use o cartão de crédito. Usa débito, já sente logo o dinheiro sair, que você vai dar mais valor para a sua compra e não vai comprar supérfluos em vão e coisas que vão atrapalhar você, de novo, no nosso assunto, chegar no primeiro milhão. Né? Tá, eu tenho uma pergunta aqui do Celso Rodrigues. Por que é interessante para os bancos influenciarem os seus clientes a investirem na poupança e não em outros investimentos? Acho que foi isso que ele quis dizer. Pensa comigo. Eu e você somos os donos do banco. Você quer que o seu cliente ganhe mais dinheiro ou que ele ganhe menos dinheiro? A princípio, eu quero que o cliente ganhe mais, né? Só que, peraí, se o cliente ganhar mais, a gente ganha menos. Então, é claro que o banco faz uma conta simples e eu quero ganhar mais, eu tenho que apresentar resultados melhores para os meus acionistas, então eu vou oferecer produtos que legal, que o meu cliente ganhe alguma coisa, mas não precisa ganhar muito, porque eles querem ganhar mais, é óbvio. Então, o que eles fazem? Na realidade, de forma bem literal e para desmistificar logo de uma vez, a gente, quando coloca dinheiro em poupança ou no CDB, a gente está emprestando dinheiro para o banco. E ele pega o seu dinheiro, o meu dinheiro, o seu dinheiro e empresta para outra pessoa que chega lá precisando de crédito. Então, na realidade, ele pega o nosso dinheiro e empresta para outros. Só que ele paga a gente, a taxa de poupança hoje, 0,4 ao mês. Tenta lá no banco perguntar se eles te dão dinheiro a 0,4 ao mês. Não, eles vão te dar 4% ao mês. Então é o que a gente chama do spread bancário. É o quanto que o banco paga para a gente e o quanto que ele recebe. Mas o banco assume risco também da inadimplência. Pô, cara, pegando a 0,4, emprestando a 4, você pode sofrer bastante inadimplência. E a gente tem visto que não tem muita inadimplência no país. Agora, esses outros investimentos que você citou aqui, por exemplo, o NTNB, ele pode ser... fácil, sacado fácil. Você falou que o juro, a correção... Liquidez diária, né? Liquidez imediata. O Tesouro Nacional, ele garante para todos os títulos públicos a liquidez imediata. Você quer resgatar hoje, resgatar é vender o título público hoje, transformar ele em dinheiro. Hoje a gente consegue fazer isso. Claro, sempre antes das 5 da tarde. Então, exemplo, um cliente... Só ligar para o gerente. Kazan, preciso de 10 mil reais hoje, vamos resgatar um pouco das NTNBs. Hoje vai estar na conta corrente do cliente em dinheiro já. É bem tranquilo, é bem sossegado. Qual é o valor inicial para a gente começar a pensar em investir no NTNB, até vai ficar mais. Sobrou nota letra. do Tesouro Nacional Brasileiro. Sobrou letra NTN tipo B, mas NTNB é nota do Tesouro Nacional Brasileiro. Você consegue fazer via Tesouro Direto, que também é uma coisa muito importante, pegando esse gancho. É muito comum, você investe em Tesouro Direto. Tesouro Direto é uma plataforma de negociação, que a gente negocia direto com o Tesouro Nacional. Por isso que Tesouro Direto, tá? Não é um produto. Tesouro Direto é uma plataforma. Você, via Tesouro Direto, você consegue, e eles quebram o título, tá? Um título de NTNB, por exemplo, custa R$ 3.500. O Tesouro Nacional, ele, via Tesouro Direto, ele quebra esse título em 100 partes. Então, você consegue botar
R$ 35, a partir de R$ 35 você já consegue comprar suas NTNBs e começar de fato a fazer esse seu bolo de investimento de fato. Agora, essa questão da poupança ser tão fácil, você consegue fazer na boca do caixa ali, né? No caixa eletrônico até fazer uma transferência para a poupança. Como é que faz esse tipo de investimento? Tem que ser com o gerente do banco ou tem que de repente ser com um assessor, como no seu caso? Como é que a gente chega para conseguir fazer a aplicação na poupança? A gente fez, né, uma abertura de conta no banco. Então você tem que ir no banco, abrir conta, toda aquela papelada lá. Na corretora é quase isso aqui, muito melhor, é mais fácil, mais rápido. Você não tem que ir no banco, não tem que ir na corretora, no caso, é tudo eletrônico, pelo site. Não tem formulários gigantescos que você tem que assinar, porque na corretora tem uma segurança muito mais eficiente do que no banco. Porque todo o dinheiro que entra na sua conta na corretora só entra de uma conta sua. E todo o dinheiro que sai da sua conta na corretora, para um sistema bancário, só sai para uma conta sua. Ou seja, ninguém, nem eu, o dono da corretora, o presidente do Banco Central, ninguém consegue tirar dinheiro de um CPF em uma corretora, passar para um banco de uma conta bancária de outro CPF. Então essa segurança é muito tranquila. E isso faz com que você não precise se deslocar, papelada, documento, reconhecer firma, não. É tudo eletrônico, você faz o cadastro de um dia para o outro na corretora, a gente representa XP Investimentos aqui em Curitiba, no Paraná, e você consegue de um dia para o outro abrir conta, nesse dia seguinte já vai ter login, senha, todos os acessos às plataformas gratuitamente, mandou o dinheiro para a corretora, que é uma conta sua também dentro da corretora, dentro do Banco XP, e dali você consegue aplicar o dinheiro naquele mesmo dia, ou seja, hoje a gente faz o cadastro, amanhã a gente já consegue colocar o dinheiro para render. Já está rendendo. É bem fácil, é bem tranquilo. Bem legal. O Juliano mandou uma outra pergunta aqui. Esse momento que a gente está vivendo agora, é melhor comprar dólar com esse cenário que está se formando nos Estados Unidos ou é melhor esperar um pouquinho mais? A gente já mostrou uma tendência a aumentar a relação entre Brasil e Estados Unidos, porque Jair Bolsonaro falou, já deu indicativos, né, que vai aumentar melhorar essa relação. Sim. É melhor comprar dólar agora ou vamos esperar um pouquinho? Então, essa pergunta eu inclusive escutei ontem de um cliente. Porra, Kazan, eu compro dólar ou não compro? E é uma coisa que eu gosto sempre de falar em cursos e palestras, é assim, até para desmistificar. Quando a gente vai responder essa pergunta, a gente tem dois tipos de resposta. Uma é para o grande investidor e a outra para as pessoas normais, né? Pessoas como nós. Querem viajar, de repente? É uma coisa que eu sempre falo. O dólar, em ambientes de bolsa, tá? Hoje você consegue fazer uma boleta mínima. A menor boleta de dólar que você consegue operar na bolsa é uma boleta de $10 mil, tá? Antigamente o dólar é negociado em contrato de $50 mil e a boleta mínima são 5 contratos. Ou seja, você quer operar dólar, queria operar dólar antigamente, era $250 mil. Ou seja, a pessoa física que vai comprar $2, $3 mil, não vai fazer muita diferença. É uma preocupação que é muito recorrente. Pô, Kazan, compro dólar hoje, eu compro semana que vem, vou viajar. Mas, cara, você quer comprar quantos dólares, cara? 100 mil, 200 mil? Não, eu quero comprar 2 mil. Cara, não gaste energia com isso. Não vai mudar 2, 3, 4 centavos, não vai fazer diferença na sua viagem. Pensa, uma viagem de $10 mil não vai fazer diferença R$200 que o dólar for variar para cima ou para baixo. Então, assim, é melhor comprar dólar? Sim, você pode apostar sim agora a nível de investimento, tá? Você pode apostar sim numa alta de dólar, porque com as altas taxas de juros nos Estados Unidos, a tendência é que todo o dinheiro a nível mundo vá para os Estados Unidos, que a gente chama de flight to quality, né? O dinheiro procura qualidade. A alta taxa de juros lá agora, nesse momento, e a nossa estando bem baixa, comparando, né? Os Estados Unidos, a gente está chegando a taxa de 3% ao ano e aqui 6,5% é muito pouco, tá? Aqui tem que subir juros para conseguir controlar o dólar. Lá fora eles estão se preparando para uma eventual crise, uma eventual recessão. Os Estados Unidos sempre sobe juros antes de uma possível recessão. Porque se vier a recessão, eles reduzem juros e voltam a estimular a economia. Exemplo, agora no Brasil, se entra uma crise nos Estados Unidos ou Europa, o país muito provavelmente vai se aproximar do limbo, porque a gente não tem muito para onde cair juros para estimular a economia, né? A gente está com uma taxa baixíssima e a economia continua ali engatinhando. Então a gente já deveria ter uma taxa de juros um pouco mais alta, caíram por questões políticas, erradamente, na minha opinião, tá? Exageraram nessa queda, não era o momento, e agora a gente vai ter que correr para subir essa taxa para, se vier uma recessão, cair. Mas retomando, sim, o dólar tem um potencial considerável de alta, tem um potencial considerável de alcançar 4,10, 4,15 em poucos meses. Por quê? O Banco Central brasileiro não vai subir juros antes de março, abril, né? A gente sabe que o país não funciona antes desse período e até lá a gente ainda tem mais 2 decisões a nível do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, e eventuais altas. Ontem eles deixaram o mercado empolgado dizendo que a taxa estava próxima da neutralidade.
Entretanto, muita gente no mercado acredita que eles só falaram algo para dar uma acalmada no mercado, porque até semana passada, Psicológico. todos os ganhos de 2018 nos Estados Unidos zeraram. Então, assim, todos os índices americanos de bolsa que estavam ganhando 8%, 7%, vieram para zero. Então, eles tentaram dar uma acalmada no mercado, na opinião de muitos gestores de fundos também, eles fizeram isso, meramente falar algo vago para acalmar o mercado, mas depois eles sobem, aí o mercado se ajusta. Tá certo. Bom, a gente já falou de tantos assuntos aqui, mas o povo quer falar da poupança. Vamos tocar lá. mais um pouquinho na poupança. O José Belmiro Souto José, ele falou assim, ó, eu tenho 20 mil reais na poupança, é uma boa opção? Você já explicou um pouquinho mais. José, não é, assim, a poupança, ela não faz, a poupança é muito ruim, tá? Isso é muito claro, assim, é muito ruim em relação à rentabilidade, mas a poupança é boa para ajudar as pessoas que estão começando a investir, porque é mais fácil ali. De repente pode ser o caso dele. Né? Não, já chegou num patamar que já vale a pena migrar. Tá? Já vale a pena. O que você indicaria para ele? Abrir conta numa corretora de investimentos, claro, não é vender peixe, mas a XP Investimentos é a maior corretora da América Latina, tem 250 mil clientes, 95% do mercado está com a XP Investimentos. Vem para a XP Investimentos, vai ter assessoria financeira, pode entrar lá no euqueroinvestir.com/Kazan, eu pessoalmente ou a minha equipe vou entrar em contato com você, abrir sua conta e fazer a partir de amanhã o seu dinheiro começar a render. Mas vai render como? Eu gosto de simplificar a carteira de cliente, tá? Tem muito cliente que vem, pô, mas eu coloco em ação, em previdência, isso, aquilo. Eu gosto assim, primeira coisa, nesse momento de educação financeira de início, é bacana a gente simplificar. Então, a nível de renda fixa, esse aí é o site, né, que é o nosso canal direto lá. Simples, só preencher ali. Simples, bem tranquilo, deixa o contato, que, claro, tem a correria do dia a dia do mercado, mas é sempre que der, os nossos assessores ou eu pessoalmente, a gente entra em contato com os clientes, a gente faz contato. A gente faz com que, simplificando a carteira, nesse momento e nos próximos anos também, NTNB é um título público federal, de risco soberano, ou seja, é o menor risco a nível país e que vai render inflação mais taxa. Ô, Kazan, simples. Para a gente só entender assim, números, então. Fala. Por exemplo, se ele tem 20 mil na poupança, quanto ele receberia em 30 dias e nesse outro investimento? Vamos pensar um pouco mais do que 30 dias, tá? Porque assim, a poupança no ano vai render 4,3% hoje, né? Porque a gente está pegando 70% de 6,5%, que é 70% da Selic. Então a poupança no ano vai render 4,5%. Enquanto que a NTNB esse ano vai render 5% mais a inflação. A inflação estimada está na casa de 3,9% a 4,3%. Então a gente está falando ali de 9% no ano. É mais que o dobro. Mais que o dobro. Então, assim, mais que o dobro e você emprestando, ou seja, tem um título público federal que a sua contraparte é o Brasil, é o Tesouro Nacional. Maior, né? Não é um banco. Ah, mas pode dar errado? Pô, se o Brasil quebrar, o teu banco lá já quebrou muito antes. Então, assim, o último a quebrar vai ser o Tesouro Nacional. Então, a nível de segurança, sem dúvida nenhuma, o título público federal é o mais seguro, tá? Em relação ao que eu sempre gosto de falar, risco-retorno. Tá? A poupança tem um pior risco-retorno. Ela tem mais risco e menos retorno. E o título público tem menos risco e mais retorno. Então, assim, como é que eu faço? É simples. Primeira coisa, assim, é sair da cadeira, levantar, dar um passo. Porque, assim, as nossas gerações, nossos pais e avós sempre, não, vamos poupar, moedinha nas costas do porquinho, poupança. Tem muito mais do que isso. E o segundo ponto, que também é muito importante, que muita gente sempre pergunta, Kazan, tá, poupança, ok, eu já entendi que é uma porcaria, meu gerente me engana há anos. E o CDB? Cara, o CDB é pior ainda, porque o CDB podia ser mais rentável, porque o CDB é o quê? É um certificado de depósito bancário. A gente empresta dinheiro pro banco. O CDB se aproveita do cliente ser pouco informado e o banco fala assim, eu vou te pagar 80 do CDI, 84, já vi bancos pagando 72, como o Banco do Brasil, adora enganar as pessoas. 72% do CDI. Fala, cara, se eu emprestar dinheiro para o Brasil, que é comprar um título público federal, eu ganho 100%. Por que o banco me dá 80%? Porque é mais prático. Então o banco fala assim, bom, eu estou ajudando esse cara aqui, ele vai ganhar um pouquinho, né, vai ganhar mais do que a poupança, em contraparte ele me dá um pouco mais. Pô, o banco podia pagar 105, 108. Claro. E a gente tem a gente já está chegando ao final, mas tem mais uma pergunta aqui. Manda. Bem, o José Belmiro, ele falou o seguinte, eu estou em Querétaro, no México, está assistindo a gente lá. Problema grande, mas problema nenhum, você pode operar da Lua, de Marte, é bem tranquilo, basta que você tenha um CPF aqui no Brasil, a gente consegue abrir conta tranquilamente. Maravilha. A Mirelle Aldace, qual é o que mais rende hoje? Realmente é o Tesouro Nacional? A título de renda fixa,
Sim, tá? A gente tem, exemplo, essa NTNB, que vai render esse ano por volta de 9%, mas o mais importante, ela sempre tem um ganho real, porque ela ganha inflação mais taxa. Pensa, não adianta nada a gente ganhar 10% no ano e a inflação vir 8%, né? Digo 2%. Então, essa NTNB rendendo inflação mais 5% é muito relevante. Então, nos últimos anos e para os próximos anos, muito provavelmente a NTNB vai ser sempre o líder de rentabilidade. Sensacional. Essa live tinha que ser pelo menos umas 2 horas, porque ela flui muito rápido, né? Muito assunto, muito legal. Bom passar rápido. Então, olha só, não esqueça, se você quer, de repente, você receber essas informações por SMS, você manda lá no 29090 para ficar dentro das notícias do mundo financeiro aí. Manda lá uma mensagem escrito "Quero investir", tudo junto, e aí você vai começar a receber os SMS. Quero investir também no Messenger do Facebook do Massa News. E aí a gente vai traçar o seu perfil de investidor. E essa live, claro, é o oferecimento de Eu Quero Investir, que tem aí com mais de 150 consultores para te dar todas as informações necessárias para você investir corretamente. euqueroinvestir.com, lá você tira todas as suas perguntas, suas dúvidas, né? E esclarece aí a melhor forma para você aproveitar bem o seu dinheiro e investir corretamente. Casal, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. Acrescentar que na semana passada, a nossa empresa Eu Quero Investir chegamos à marca de 3 bilhões de reais sob assessoria. É uma marca histórica, a gente está um dos maiores escritórios da América Latina, então 3 bilhões de reais sob assessoria de investimentos. Legal, parabéns. Valeu, gente. Chegamos ao final de mais essa live. Até a próxima.